internautas, é um prazer estar com vocês aqui no Tribuna do Consumidor, em novo horário, a partir de hoje, toda terça-feira, do meio-dia a 1h. E sempre abordando aspectos relacionados ao consumidor, ao interesse da sociedade e da população. E hoje eu trago um assunto que está muito polêmico, está nas ruas, através do Dr. Roberto Mercante, que é ortodontista. É um prazer recebê-lo, doutor. Prazer é meu. E trago também um assunto que não está polêmico, mas ele é instigante por si mesmo, que é a marca do Brasil. Me parece que o Brasil está entre os povos mais criativos e mais empreendedores do mundo. E para abordar isso e tudo que envolve o jovem empreendedor, eu trouxe o professor Thales Andreassi, que é mestre em administração pela USP, é doutor em administração também pela USP e Master in Science and Technology Policy Study pela University of Sussex, na Inglaterra. Doutor, é um prazer recebê-lo. Prazer. Então vamos lá, eu acho que não temos tempo a perder não. Todo mundo está vendo aí muita matéria de jornal envolvendo os aparelhos diferenciados. Estou falando daqueles aparelhos que já vi e eu vi muita menina colocando, porque é bonitinho, então ela põe um amarelinho, um rosinha, um azulzinho, um verdinho. Muitos meninos também. Esta febre que está de aparelhos ortodônticos, chamados de diferenciados, mas encontrados em camelôs, encontrados nas redes sociais, sem qualquer prescrição médica, enfim. Será que tem risco? Será que vale a pena essa moda? Doutor Roberto, conta um pouco para a gente. O jornal está exagerando ou realmente isso está preocupando a área de vocês? Acredito que isso devia preocupar a população como um todo, porque realmente os aparelhos ortodônticos, eles não são enfeites. Eles são aparelhos atualmente pré-programados, que são que endereçam os dentes quase que automaticamente. E se você coloca aleatoriamente, você com certeza vai trazer sequelas para a população. Isso é por conta de falta de conhecimento mesmo, né? Isso é falta de bom senso. Só que o bom senso ele vem do conhecimento, que as pessoas acham que não têm dos riscos que estão correndo. É um círculo vicioso, né? E essa mídia social que eu acho bárbara, ela acaba trazendo também, obviamente, lados negativos. E um deles são essas modas. A polícia tem efetuado blitz, a polícia tem feito o que é possível. Mas, semana passada, nós estivemos aqui com representantes da polícia e vocês lembram que o quadro do estado de São Paulo é extremamente reduzido. Só temos 14 mil policiais nas ruas, sendo que 5 mil loucos para aposentar. Então, não dá para a gente pegar todo o material que está aí na rua. Então, internauta, fale com seus irmãos, com seus amigos, não entrem nesta moda. O prejuízo pode ser muito grande. Doutor, eu lembro que antigamente, na minha época, a gente achava um horror, né, usar aparelho. E eu lembro também que não era muito usual, né, até porque não era acessível à população, né. Me parece que essa não é a realidade que vivemos hoje em São Paulo. A ortodontia se popularizou muito a partir dos anos 90, até em 2000 praticamente, todo mundo usava aparelho, ficou popularizado mesmo, e a indústria nacional também se desenvolveu muito, a importação ficou facilitada, e o preço caiu e ficou mais popular. Isso é ótimo por um lado e é muito arriscado por outro, né? Então, pelo que a gente está ouvindo, então as pessoas estão colocando sem qualquer prescrição, simplesmente passa na banca, acha bonitinho, porque vai ser mais um adereço e pronto, é isto? Pelo que a gente está entendendo, é isso que está acontecendo. Você vai na banca de camelô, quero esse, aquele outro, só que... E quem que põe o aparelho? É o próprio camelô que põe? Pelo que eu estou entendendo, são os próprios camelôs, com secador de cabelo, vai saber que tipo de cola que eles usam, que aí pode ser tóxico, inclusive. Tem gente que usa põe com super bonder. Nossa Senhora. Né? É muito arriscado mesmo. Eu já ouvi também falar que tem gente que cola, né, quando tá
colocando um implante, enfim, que cai uma cola com super bonder. Isso já é um risco. Eu acredito que isso já seja um risco, porque o super bonder não foi feito para usar em tecidos bucais. A gengiva da gente, a mucosa em geral é muito delicada. A indústria odontológica aí pesquisa muito para ter produtos inócuos e no fim você pega uma cola de colar vidro e usa na boca. Vamos colocar super bonder, então já não é bom, mas essa cola que está sendo disponibilizada aos jovens nas bancas de camelô deve ser pior ainda. Eu não sei, na verdade, que tipo de cola eles andam usando, mas também não é muito difícil você comprar uma colinha de colar aparelho em qualquer dental. Assim como esses produtos, acredito que eles vão numa dental, compra, vai lá na banca, tem um monte, vocês pegam um monte de aparelhos, eles vêm prontos, umas cartelas. E essa cola, ela dura muito, doutor? Se for uma cola de resina composta, que se usa atualmente, são super resistentes. Isso aí, cola é resina de obturar dente, de restaurar dente, que é usada para colar. Tem uma modificação para ser mais resistente para colar no esmalte. Ou seja, o consumidor, o jovem, ele não deveria nem correr o risco de sozinho tentar descolar. Não, descolar o aparelho é outra dificuldade, porque você pode até conseguir descolar, mas vai sobrar resíduo dessa cola, depois como é que você faz a limpeza? Quer dizer, o esmalte já é difícil de limpar, imagina uma resina toda porosa, que vai acumular uma placa bacteriana horrorosa. Então, as consequências do uso desses aparelhos já é ruim e a cola só vem a piorar. Agora, eu queria que você explicasse para o nosso internauta o que um aparelho pode fazer se colocado indevidamente. Bom, atualmente os aparelhos, a maioria dos aparelhos, eles são pré-programados. Você compra um aparelho, ele vem dentro do bracket, aquela pecinha de metal, ela vem com informações importantes para endereçar o dente e a raiz para determinados lugares. Então, cada dente tem uma pecinha. Se você trocar a pecinha ou colocá-la de cabeça para baixo, ou qualquer coisa parecida, e passar um fio por ali, que hoje em dia parece que tem até fio de piaçava de vassoura, Nossa Senhora. que são os coloridos, fica bonito. Mas se você passar um fio por ali, seja ele qual for, e a pecinha começar a endereçar o dente para o lugar, a gente já viu fotos de extração de dente, perdas ósseas, perdas a raiz do dente também pode ser reabsorvida. São sequelas que não tem mais volta. O que eu acho que o internauta não costuma saber é que, infelizmente, tudo que é feito na boca leva um tempo para dar certo ou dar errado. E aí depois, daqui a 5 anos, o camelô que você comprou você não vai encontrar mais. Você não vai ter onde procurar. Por isso que a questão, tudo que envolve ortodontia é muito complexa. Tanto nesses planos de saúde, que são oferecidos a um preço vil e não sabemos o material que é usado em você. Então, tomem cuidado, porque se der qualquer coisa errada, vai levar um tempo. Estou certa, doutor? A ortodontia é uma atividade odontológica que ela leva tempo. É um jogo de xadrez. Dificilmente você vai ter um tratamento menor que 12 meses, normalmente é 24 meses e tudo. Por quê? Porque você precisa fazer com que o dente ande, e o dente não é um fantasma que ele vai andando. Tem que uma biologia inteira envolvida. Então, o aparelho faz uma pressão, que é pouca, mas traz células para tirar o osso da frente, colocar atrás, para o dente não ficar muito mole, ele já fica um pouquinho. E esse movimento tem que ocorrer dentro da biologia humana, senão você vai ter sequelas. Você pode ter necrose óssea, necroses radiculares, várias. Então, explicando para o nosso consumidor, todo mundo já viu o desenho de um dentinho, né? Então, ele fica aqui preso, né? Não é isso? No maxilar. Então, e aí vem o aparelhinho que tenta fazer com que o dente migre ou para frente, ou para trás, ou para os lados. E quando você fala que pode necrosar, seria aonde? Aqui embaixo, onde não é visível. Isso, dentro. E esse é o grande problema. Entre as raízes e o osso,
Porque ali tem o dente não é pregado, não é como um implante. O dente ele tem um molejo todo em volta, que é o sistema periodontal. Quando você põe uma força, você provoca o que a gente chama de uma isquemia. Quer dizer, É um trauma. É um trauma. O dente, para ele andar, você tem que garantir um mínimo de irrigação sanguínea para que as células atuem. Quando você faz uma pressão maior, a irrigação sanguínea não acontece adequadamente. E aí, o dente acaba se movimentando, mas por necrose. Aí apodrece o osso que está lá, porque não chega o oxigênio. E aí vem outras células do organismo, não é bobo, e come aquelas células. É a necrose. E aí o dente anda. E uma necrose desses aparelhos colocados de forma indevida, doutor, pode levar quanto tempo para aparecer? Ou seja, a meninada está colocando hoje, janeiro de 2014, toda feliz, saltitante no carnaval, então vai ser multicolorido. E a possibilidade de um estrago poderá ser perceptível? Olha, acho que em 3 meses você já conseguiu danos consideráveis. Danos consideráveis. Até mesmo com a perda de um dente ou uma grande infecção no maxilar? Pode ser infecção, porque também tem o problema da higienização. Você imagina escovar o dente já não é uma atividade muito fácil. E não, além de não ser fácil, poucas pessoas gostam de fazer, Isso. Né? Vamos Vamos ser sinceros, né, doutor Tales? Aí você coloca um aparelho que vai dificultar mais essa higiene. E um aparelho desse de enfeite, cheio de coisa, deve ser mais difícil de limpar ainda. Além do que, com esses materiais que não são nada adequados, provavelmente a placa bacteriana vai aderir muito mais facilmente ali. Então você vai ter mais dificuldade ainda para limpar os dentes. E aí? Aí o primeiro tecido que aponta uma irregularidade são as gengivas. Começa a inflamar, você vai escovar o dente ou bochechar ou comer alguma coisa, sai sangue. E isso é um sinal de que a gengiva está sendo agredida. Quando você tem um sangramento gengival, com certeza, a primeira coisa que você tem que pensar, a minha escovação não está boa. Qual o caso mais grave que o senhor já viu no seu consultório ou no meio com seus colegas desse tipo de mau uso de aparelho, doutor? Até onde pode chegar? Você pode chegar até uma perda dentária mesmo. O dente sai inteirinho, ele escapa do osso, ele fenestra o osso e sai pela gengiva e você tem um dente inteiro perdido. Não dá para reimplantar um dente desse, não acontece nada. Eles estão usando, inclusive, borrachinhas, elásticos em corrente, que a gente usa muito na ortodontia. São elásticos que duram 3 a 5 semanas, então eles ficam ativos por todo esse tempo. Você imagina você colocar um monte de elástico puxando os dentes, eles acabam sem qualquer controle, acompanhamento, controle. E o senhor no seu consultório, o senhor já encontrou adolescentes, jovens adultos arrependidos desse uso? Olha, ultimamente o que a gente encontra é a dificuldade para tirar o aparelho fixo das crianças. Eles querem ficar de aparelho, eu acho que está na moda, é um status social usar. Então, quando você termina o tratamento, você fala, dá para ficar mais um pouquinho com o aparelho? Aí a gente fala, olha, o aparelho não é enfeite, né? Ele fez seu serviço. Antigamente a gente era pressionado para terminar os tratamentos e atualmente a gente anda tendo dificuldade para convencer a pessoa que terminou. Mas até não são todos, uma pequena minoria. Mas... Até pela modernização, né? Eu lembro que na minha época eram horrorosos os aparelhos. Quando meus filhos começaram a vir aqueles mais transparentes, não é? E aí as pessoas começam a aceitar, aí vai para a escola, então quando apareceu o coloridinho, então eu lembro que, nossa, foi uma febre. É lógico, porque o dentista tenta convencer o cliente da necessidade do uso do aparelho e também quer harmonizar, né? Então você contenta o cliente, com as borrachinhas podem ser coloridas, antigamente eram só araminhos, agora tem as borrachinhas coloridas, tem umas borrachinhas que tem a cabecinha do Mickey, tem N. Essa eu não vi ainda. Tem. E tudo isso tem uma qualidade mínima, exigível, né? Mas, então você faz tudo isso para agradar o cliente, mas você tem um serviço por trás, né? Que não pode ser esquecido. Com certeza. Doutor Roberto, lembrando então os nossos internautas, essa coisa de pasta de dente 12 horas, que não sei o que lá, ainda o que é uma boa escovação?
Se você não tiver pasta de dente, você pode escovar seus dentes e conseguir uma boa higienização com a própria escova de dentes e água. Se preferir, até o sabonete. O gosto é ruim, mas você vai limpar seus dentes. O que importa é que o detergente da pasta de dente seja bom, que ajude você a remover. Mas a remoção é mecânica praticamente. Escova e fio dental são os ideais, você não precisa de mais nada. Aquela escova que treme, aquilo vale a pena, não? Então, atualmente, as escovas elétricas, pelo que eu me lembro, elas foram criadas para pessoas que tinham dificuldades motoras. E não conseguiam escovar direito. Atualmente, as escovas elétricas estão muito boas. Realmente vale a pena, porque elas têm atualmente umas redondas, cabeça redondinha, giratória, 360 graus, e elas vibram bastante. Esse movimento da escova elétrica, atualmente, consegue que que o creme dental tenha uma penetração maior. Fazem microbolhas, e se você escovar o dente com uma escova dessas, você vai achar até que você passou fio dental. De tão bom que fica. Então não é mais, eu acredito que seja uma boa coisa. E quantas vezes por dia? Tem regra? É depois que come, toda vez? O ideal é sempre que você se alimentar, dar pelo menos umas 2 horinhas e escovar os dentes. Porque a nossa saliva também tem uma qualidade de tampão. Nossa saliva ganha das bactérias que fermentam os alimentos até 2 horas. Olha que Depois disso, a saliva começa a perder e o ambiente vai ficando ácido e aí você acaba tendo, a bactéria come, assim, num jeito bem coloquial, ela, além de comer o restinho de comida, come o dente também. Agora, deixando claro para os nossos internautas, doutor Roberto, a necessidade de escovação é só com relação ao consumo de alimentos sólidos? Ou se você tomar um café, se você tomar um suco, se você tomar um chá, também é necessária a escovação? Os alimentos líquidos também, porque temos açúcares. E o açúcar forma um filminho invisível ali. E ele é substrato para adesão de outros resíduos alimentares. Ou seja, é sempre, não tem jeito. Não tem jeito. E olha, hoje em dia, com a prevenção na odontologia, a gente tem clientes de 30, 40 anos que não tem uma cárie na boca. A prevenção funciona mesmo. A água fluoretada que a gente tem no abastecimento de São Paulo, Campinas foi a primeira cidade acho que no estado que teve, foi o plano piloto lá, depois veio para São Paulo, e a redução do índice de cárie é enorme, 40% a 50%. Antes disso, doutor Tarso, você tem alguma curiosidade? Eu tenho uma curiosidade. Esses antissépticos bucais, tem algumas pessoas que falam que faz mal, como que... Olha, antisséptico bucal, todos esses outros, além da escova de dente, são todos acessórios que não substituem jamais a escova. A pessoa às vezes faz um bochecho com antisséptico, estou escovado, estou limpo. É um frescor, é uma delícia e tudo, mas é uma falsa sensação de limpeza, né? Os antissépticos bucais, eles conseguem matar bastante bactérias, né? Deixam a flora normal bem estabilizada, mas não substitui escova de dente de jeito nenhum. E é interessante, na minha opinião, acredito que seja interessante a gente trocar de antisséptico bucal de quando em quando. Que nem shampoo. Que nem shampoo. Talvez. Né? Porque é saudável. E acostuma, né? E acaba não combatendo mais. O organismo ele fica esperto. Mais alguma detalhe? Eu vou aproveitar o ensejo dele. Eu ouço também falar de antisséptico com álcool e sem álcool. Por quê? Tem alguma diferença? Bom, eu até agora não consegui ver muitas diferenças. Os antissépticos com álcool, eles podem agredir um pouco mais a mucosa ou não, mas eu acho que o nível de álcool que tem... Eu acredito que uma das coisas que levou a indústria a fazer antisséptico sem álcool é que tinha gente bebendo antisséptico. Nossa Senhora. Bom, doutor Roberto, última recomendação então para os nossos jovens, para os nossos internautas, até para que você, internauta, ajude outras pessoas que não têm acesso à informação. Esses aparelhos diferenciados, que são infelizmente assim chamados. Recomendação para eles? Nem de binóculo. Não aceite um troço desse na sua vida jamais. O aparelho não é enfeite, os aparelhos fazem um serviço, eles endereçam os dentes mesmo que você não queira e eles vão estragar seus dentes.
Se você não precisa de aparelho, talvez você nem possa um dia usar aparelho, porque vai estragar tanto. Porque uma das condições para você usar um aparelho ortodôntico, consertar seus dentes, é que você tenha saúde bucal. Se você não tiver um dente saudável, uma mucosa saudável, uma boca, um osso que suporte esses dentes saudáveis, você não vai poder usar aparelho, você vai para a dentadura. Muito obrigada, doutor. O senhor continua com a gente aqui, para que agora nós vamos Ótimo. falar com o Thales. Mas eu queria só falar para o consumidor. Além de ser modismo, de não só atrapalhar a sua saúde bucal, consertar depois é muito caro, porque o estrago vai estar feito e aí? Né? Então, cuidado e vamos alertar os nossos jovens. Moda é muito legal até ponto e vírgula. Nós somos muito mais importantes, a moda passa e depois, não é? Rápido intervalo e já voltamos. Agora eu vou falar sobre empreendedorismo com o professor Thales Andreassi, que é professor na GV e ele coordena o GVCEM, que é o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, lá da GV, e o programa 10 Mil Mulheres. Quando eu vi isso, eu já quis saber o que é o programa 10 Mulheres. No intervalo nós falamos, mas agora eu queria que ele falasse para as nossas internautas o que é o programa 10 Mil Mulheres. Muito bom. Esse é um programa muito interessante, realizado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e patrocinado pelo Banco Goldman Sachs. Na verdade, o objetivo é treinar mulheres empreendedoras que não poderiam pagar por um curso semelhante. Esse curso é totalmente gratuito, né? Então, as inscrições para a próxima turma já estão abertas, foram mais de 300 mulheres que participaram, né, desse curso. É só entrar lá no site www.10milmulheres1000mulheres.com.br.
Muito bem. Toda área, ela Qualquer, aprende... basta que seja empreendedora, né? Então, mas explica para a nossa internauta e para o nosso o que é ser empreendedor. Eu acho que a gente tem que começar por aí. O que é ser empreendedor? Eu acho que essa é uma definição. Existem várias definições, não existe uma única, né? Você pode entender um empreendedor como um indivíduo que possua um negócio, né? Na verdade, eu relaciono empreendedorismo com algumas características. Por exemplo, correr risco, né? Por exemplo, inovar, né? Aquele indivíduo que está sempre procurando algo mais para oferecer para o seu cliente, né? Aquele indivíduo que identifica uma oportunidade de negócio, não abre um mercado porque está todo mundo abrindo, ou um restaurante porque está todo mundo abrindo. Ele foi lá, ele pesquisou e ele verificou que tá em falta restaurante que ofereça determinado tipo de alimento, por exemplo, um alimento mais saudável. Então, daí ele vai lá e abre. Esse, para mim, é o empreendedor, aquele indivíduo que inova, que identifica uma oportunidade de mercado. Isso é um perfil da pessoa ou é algo que pode dar um start em alguém em algum momento? Ou ele pode aprender a ser um empreendedor? Olha, muito boa essa questão. Eu acho que existe, isso não é científico, minha percepção sobre as coisas. Existe um percentual pequeno, digamos assim, uns 10% das pessoas que nunca vão ser empreendedoras, né? Elas detestam correr risco, todo o dinheiro que elas ganham elas põem na poupança, né? E também existe um percentual pequeno, mais ou menos aí uns 10%, que são aquelas pessoas que já nascem empreendedoras, né? Desde criança elas levam bolo para vender na faculdade, já trocam gibis, enfim, organizam festas, né, no Grêmio lá da escola. Mas tem um grande percentual de pessoas, né, aí nesse meio termo, que essas podem aprender a serem empreendedoras desde que elas estejam num ambiente que favoreça o empreendedorismo, né, onde você tenha ensino, né, políticas públicas, crédito, né? Eu não entendo porque o empreendedorismo não é ensinado nos cursos. Deveria ser ensinado em qualquer tipo de curso. Se você faz direito, deveria aprender empreendedorismo. Odontologia, né? Você deveria aprender empreendedorismo porque você vai ser um empreendedor, né? Você vai montar muitas vezes o seu escritório de advocacia ou o seu negócio. Eu dou um né? exemplo na minha área de advocacia. Quando você sai da faculdade, você vai pensar em montar o escritório? Ninguém tem noção da contabilidade do escritório, ninguém tem noção de nada, não é? Sem dúvida. Não é? É verdade isso. Isso deveria ser ensinado até no segundo grau. Mas né? num país como o Brasil, que tem um paternalismo que é um grande retrocesso da nossa população, é difícil isso. Quer dizer, aqueles que se sobressaem são aqueles 10% nato. Não, eu acho que o Brasil, se a gente considerar o empreendedor como um indivíduo que abre um negócio, o Brasil tem em torno de 30 milhões de pessoas envolvidas com atividade empreendedora. Né? De todos os níveis. De todos os Basta níveis. ver a quantidade de micro Exatamente, e pequenas empresas no Brasil. O que está faltando para a gente, talvez seja o que a gente chama aquele empreendimento, né? Que vai crescer muito rápido, que vai empregar muita gente, né? Mas para isso você precisa o quê? Você precisa ter aquele perfil de empreendedor mais inovador, né? Aquele empreendedor que identificou uma oportunidade, que realmente está pensando num negócio de alta escala, quer dizer, um negócio que vai se replicar rapidamente. Né? Desmistificando um pouco, eu lembro que era separado em exatas, humanas e biológicas. E criou-se, né, acredito eu, uma falsa impressão de que o empreendedor era de exatas, que de humanas era só para, né, ficar... Né, existe alguma coisa próxima a isso ou qualquer pessoa, de qualquer área, com qualquer formação, pode se tornar um empreendedor? Olha, eu acho que qualquer pessoa pode se tornar um empreendedor. Basta querer, basta realmente ter vontade, né? E ter uma boa ideia, que é isso que está faltando. Né? Você tem aí empreendedores que vieram, muitos empreendedores nem estudaram. Não, o Zuckerberg é um exemplo, né? Quer dizer, ele nem completou, o Bill Gates nem completou a faculdade. Né? Eles perceberam a oportunidade antes e acabaram explorando. E onde entra o espírito competitivo? E eu quero fazer essa pergunta para saber se em toda a sua pesquisa, como fica a questão do homem e da mulher no Brasil machista.
né? Porque o menino é incentivado a seguir com desafios, com enfrentamento, e a mulher não. Ou isso ainda... Já saímos desse patamar ou ainda não? Olha, os dados da pesquisa GEM, Global Entrepreneurship Monitor, essa pesquisa é uma pesquisa realizada em mais de 60 países. Aqui no Brasil, ela é realizada pelo IBQP, pelo SEBRAE e pela FGV, mostra o seguinte. Essa pesquisa mostra que, em termos de empreendedorismo, existem o percentual de empreendedores é praticamente 50 e 50. Né? Ou seja, considerando esses 60 países, o Brasil é um dos 5 primeiros países com o maior número de mulheres empreendedoras. Ou seja, o empreendedorismo ele casa muito bem, né, com a opção da mulher de conciliar uma carreira profissional com a educação dos filhos. Não que seja obrigação dela, mas, de certa forma, ela precisa ter um pouco mais de flexibilidade para estar um pouco mais próxima dos filhos, enfim, da família. Né? Então, hoje a gente tem um número bastante grande de mulheres empreendedoras no Brasil, cada vez mais. Né? As mulheres estão optando pela carreira empreendedora. E isso é muito interessante, é um dado muito Até para bom. tentar conciliar, eu acredito. Até para tentar né? conciliar. E muitas vezes, no mundo empresarial, se ela tem filhos, se ela é casada, enfim, ela tem uma dificuldade de ascensão, né, Com na certeza. carreira, que a gente chama teto de vidro, né, que ela Sim, vai sim. até um determinado nível e não consegue subir. Sim, Então, sim. muitas dessas mulheres acabam saindo do mundo corporativo para montar seus próprios negócios, enfim, para se realizarem mais profissionalmente. É verdade que o brasileiro é nato dele esse empreendedorismo ou ele mudou nesse tempo todo de sua descoberta? Na verdade, o brasileiro tem algumas características que são muito, Sui generis, né? São muito interessantes para o empreendedor. Né? A criatividade, né? A inovação, o espírito de equipe, quer dizer, aquela coisa de você estar sempre junto, de você gostar de sair, enfim, de ter uma vida social, de ter network. Né? Quer dizer, a sua rede de relacionamento é fundamental para um bom empreendedor. Um bom empreendedor tem que gostar de pessoas, tem que gostar de, né, estar na fila do avião lá e puxar a conversa com o indivíduo que está atrás, porque aquele indivíduo lá pode ser um futuro cliente. Né? Então, assim, você tem que aproveitar todas aquelas oportunidades que a vida... E se você é um indivíduo, né, mais fechado, Como né, europeu, como né? europeu, como japonês, você sabe que no Japão o índice de empreendedorismo é muito baixo. Em alguns países europeus também, Alemanha, Inglaterra, né? Então, assim, essa característica do brasileiro é muito saudável para o empreendedorismo. Né? Essa vontade de conhecer pessoas, e de trocar ideias, e de conversar lá no botequim com quem você nunca viu na vida. Que nem... Não é porque o país é tropical. Não, só eu por acho que é isso. uma característica bem Do povo mesmo. do povo. Outro país onde o número tem um percentual muito grande de empreendedores é os Estados Unidos. Não é um país tropical, mas é um país que realmente, né, você já nasce com aquela coisa quer dizer, desde criança, a criança é exposta a um ambiente de empreendedor no sentido das feiras, de se comunicar bem, de saber falar em público. Né? Um outro país, recentemente, o Centro de Empreendedorismo levou um grupo de pessoas para visitar Israel. Israel é conhecido como a nação startup, né? Quer dizer, um país onde o empreendedorismo é muito forte. E sempre foi, né? A história prova isso, né? Obviamente tem algumas características de Israel que são muito próprias, por exemplo, o exército, né? Eles passam 3 anos no exército, se é mulher 2 anos, e lá eles aprendem... Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, é obrigatório. E nesses 3 anos você vai escolher determinadas áreas e lá eles ensinam, tanto que muitas dessas startups são criadas por equipes que se conheceram nessas unidades do exército. Né? Sem falar na exposição ao risco. Né? Israel é um país ameaçado por vários outros países ao redor. Enfim, desde muito cedo ele aprende a tomar decisões. Né? Mas, por outro lado, com uma forte disciplina, que no Brasil a gente não vê. Não é interessante isso? Daí vem nossa criatividade. Eu acho que aí vem essa necessidade mesmo das trocas, né, de globalização. Sim.
E o que o jovem precisa que características ele precisa sentar, pensar, saber se vai encarar os riscos para decidir se ele vai ser um empreendedor ou se ele vai preferir um emprego com todas as garantias ou pseudo-garantias de um emprego. Eu costumo falar o seguinte para meus alunos: se você é uma pessoa que tem aversão total a risco, você não pode ser um empreendedor. Você vai ter uma dificuldade muito grande de ser um empreendedor, né? Se você é um indivíduo que não gosta de correr risco, todo o seu dinheiro, né, você não investe, põe no fundo de renda fixa, quer dizer, aquela coisa mais certinha, conservadora. Se você tem esse perfil, dificilmente você vai se dar bem no mundo empreendedor, né? Mas o que eu costumo falar também é que essa opção, você não precisa parar de estudar, você não precisa deixar de trabalhar para se tornar um empreendedor. Existe uma corrente hoje em dia que está falando, se você quer ser um empreendedor, empreenda já. Mesmo que você esteja trabalhando numa empresa, mesmo que você esteja, enfim, estudando, né? Monte um site. Na sua casa você monta um site e vai testar, né? Vai ver se aquela ideia funciona ou não, né? E eventualmente, no próprio feedback, o retorno que você tiver dos seus clientes, você vai melhorando aquele negócio até que chegar no momento e falar, não, é isso que eu quero, eu tô vendo que esse negócio vai dar certo, né? Eu já tive bons resultados, né? Então, eu vou te dar um exemplo para entender melhor. Por exemplo, vamos supor que o sonho da sua vida, você está trabalhando, mas o sonho da sua vida é montar um restaurante, né? Você trabalha numa empresa, mas você quer montar um restaurante. Você não precisa largar essa empresa para montar o restaurante. Você pode fazer pequenos testes. Por exemplo, vocês já ouviram falar daquelas pessoas que abrem o restaurante uma vez por semana aos sábados, né? E recebem na própria casa, né? E você nem sabe o cardápio, né? Ele vai lá, tem isso. E é isso. É isso, né? Por que isso é legal? Porque ele começa fazendo isso, né? Montando o restaurante dele na casa. Ele não começa profissional. Ele não começa profissional. caseiro. Mas o que acontece? Ele vai ficar aí 6 meses, né? Em 6 meses, ele vai ter uma noção. Puxa, eu estou gostando disso, né? As pessoas estão gostando da minha comida, né? As pessoas estão voltando, estão trazendo. Então, as pessoas já estão dando várias dicas para melhorar isso. E eu já estou aprendendo, por exemplo, eu sei que o peixe não sai muito, que a carne sai mais do que o peixe. Tá. Depois de 6 meses, você tem todo um ferramental, um know-how para falar, não, agora eu vou montar o restaurante. Ou não, eu falo, não gostei, é muito chato, né? Essa coisa de ficar atendendo cliente, trabalhar sábado, domingo não dá certo, Sim, não é o que eu quero, eu vou isso. continuar na empresa, né? Ótimo, né? Mas eu lhe dou outro exemplo. Eu tenho um amigo que está construindo a cópia de uma Ferrari. Então a gente está num patamar que a experiência é mais difícil, não é? O que ele precisaria para decidir se ele vai ficar em pequena escala ou grande escala, por exemplo? Ele está construindo uma cópia. Cópias de Ferrari. Então, se você quiser uma cópia de uma Ferrari, você pode encomendar. Mas ele pode ter 10 esperando para serem vendidas. Ele vai primeiro fazer uma, né? Isso. Daí ele vai testar o mercado. Quanto tempo ele vai levar para vender esse negócio? Se ele vender em uma semana, ele fala, pô, eu acho que tá, né? Se ele levar 2 anos para vender... Meio complicado. O teste é o mercado. O teste é o mercado. O teste é o mercado. E ele pode começar... Isso é muito comum. Tem vários negócios que começam com um hobby. Né? Sim, então o indivíduo gosta do é um surfista, né? Um surfista. Tem várias histórias de surfistas que começaram, né? Acabaram montando fábricas de pranchas ou confecções, né? Para oferecer roupas para surfistas. Ele identificou. Qual a vantagem de você começar um negócio a partir de um hobby? Você conhece pessoas dentro daquele setor. Você gosta daquilo. Você gosta e você conhece as dificuldades daquele setor. Então, todo mundo quer uma prancha, mas a prancha não é feita aqui, ou as roupas que são feitas não são legais para surfar, precisa ter um outro material, enfim. A partir dos problemas que você vivencia, você acaba identificando uma oportunidade de negócio. Então, a chance de você ter sucesso vai ser muito maior do que você abrir uma coisa porque você acha que vai dar certo. Dentro disso, do empreendedorismo, vale a pena esses jovens
saírem do emprego para estudar fora? Cursos rápidos ou longos, mas de ter esta vivência? Olha, eu acho que a vivência em outros países é sempre muito interessante. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem excelentes cursos, né, de empreendedorismo. Não acho que você estudando fora vai ser um grande diferencial. Mas qual que é a vantagem de você passar um tempo fora? Você conhece outras culturas, né? Você pode ter ideias interessantes de negócio, coisas que existem em outros países, mas não existem aqui no Brasil. Isso também é muito como uma outra fonte de ideia, né, de inovação. Você vai aumentar o seu network, você vai conhecer outras pessoas, você vai aprender a se virar em países onde você não sabe a língua. Então, obviamente, tem todo um aprendizado que é muito rico e que é muito... o empreendedor, qual a principal característica do empreendedor? É jogo de cintura, né? Aquele indivíduo que, sabe, tem um problema, ele consegue, né, contornar esse problema. A vida do empreendedor é resolver problema diariamente. Ou né? seja, então, se você não gosta de enfrentar o gosta, problema, vai trabalhar numa empresa. cai fora. Até porque você vai passar muito tempo resolvendo problemas que não são o que gerou o negócio, sim, não é verdade? Sim, é funcionário, é entrega, fornecedor. Mudando agora, a economia do Brasil está começando a enfrentar problemas, isso está aí, não se fala muito, não sei o que lá, mas é um bom momento ou não há bom ou mau momento para se começar? Olha, é muito mais fácil você começar um negócio num momento em que a economia esteja bem, não é? Você começar um negócio numa época de recessão, que está iniciando, enfim, onde há uma grande incerteza no ar, é muito mais complicado, né? Mas há milhares de exemplos aí de negócios que o indivíduo viu uma oportunidade... Só porque estava, né, em recessão. Porque estava numa crise, né? É conhecido aí uma das grandes fortunas europeias, o indivíduo montou essa fortuna comprando imóveis, né, na época da guerra. Então, a Europa estava em guerra, a França estava em guerra, o preço dos imóveis estava, obviamente, muito baixo. Quem é que vai comprar um imóvel? Ele tinha um dinheiro, ele começou a comprar esses imóveis e depois, obviamente, esses imóveis se valorizaram depois que a guerra terminou. Também existem pessoas que conseguem, eu acho que essa é uma característica, né, do empreendedor, é aquele indivíduo que enxerga coisas que os outros não enxergam. Para não desanimar o nosso internauta, você não precisa enxergar muito, né? Nem lá. É começar, não é isso? É começar. Uma pequena ideia que pode gerar uma outra, que pode gerar uma outra. Isso, é começar, e comece agora e não precisa parar as suas coisas para começar. Um site todo mundo pode montar em casa, né? Basta, enfim, existem vários aplicativos, várias plataformas aí que você utiliza, monta um site e daí vai testando, né? Vai vendo o que o pessoal acha, vai oferecendo o seu produto, vai colhendo o feedback das pessoas. Isso qualquer um pode fazer. E o empreendedorismo no Brasil, ele é igual? São Paulo é diferente? O Rio ou Minas? Como é que está isso? Olha, em termos de perfil, né, logicamente que a pesquisa a gente tem uma estratificação regional, mas a diferença não é tão significativa assim, sabe, em termos de... O que existe aí, alguns estados têm políticas públicas bem interessantes em relação ao empreendedorismo. E eu acho que de todos os estados, eu acho que Minas vem se destacando muito. Tem vários programas de aceleradoras, incubadoras, enfim, de apoio ao empreendedor, que isso é muito, muito, muito importante, né? O empreendedor, dependendo do negócio, ele precisa se informar das... Você falou, tudo bem, vai montar um restaurante, é local, você já está acostumado, mas vai vender um produto na área de TI, né, que agora todo mundo cria um aplicativo. É importante para ele conhecer um pouco da realidade do Brasil como um todo ou não necessariamente? Eu quero chegar até onde ele tem que realmente investigar para saber se quer investir. Olha, eu acho que informação, planejamento são realmente muito importantes se você quer empreender, né? Agora,
Você não precisa gastar 200 horas para fazer um plano de negócios. Geralmente, a ferramenta para quem quer empreender é a montagem de um business plan, ou um plano de negócio, onde você vai colocar no seu produto, suas estratégias de marketing, seu plano financeiro, para saber se você vai ter lucro ou não. Você não precisa gastar 200 horas para fazer um plano, né? O que talvez seja mas você tem que colher informações sobre aquele mercado, né? Você tem que conversar com pessoas que operam naquele mercado, você tem que conversar com seus clientes para saber se aquela ideia de negócio eles querem ou não, né? Parece meio esquisito isso, mas a grande maioria das empresas acaba fechando porque eles estão oferecendo produtos que ninguém quer, né? Quer dizer, não perguntou isso antes de abrir? Né? Deveria. Então, mas esse é o grande problema de muitos empreendedores, a falta de planejamento, né? De planejamento que é basicamente, você pode entender um planejamento, uma das vertentes do planejamento é perguntar o que o cliente quer, né? Se realmente ele está confortável com aquele negócio que você está criando. São coisas simples que você acha que todo mundo faz, mas a maioria não faz. É a obviedade, né? Que às vezes as pessoas não percebem. Não percebem. Vendo você falar, a gente lembra assim, fecha o olho, vem em São Paulo. Até esses meninos que vendem ora guarda-chuva, ora chocolate, são empreendedores, né? Porque eles estão com tudo pronto para, se chover, está aqui. Se tiver calor, na água. Sem dúvida. E eles são muito criativos na hora, né? Eles fazem piada. Um dia desse eu peguei um trem, né? O metrô, o trem, e tinha um rapaz vendendo chocolate. Ele fazia piada com o fiscal, com o rapa e tal. Ele vendeu, era um garoto, devia ter uns 12, 13 anos, ele vendeu um número muito grande lá de chocolate. Não sei por quê, porque ele tinha aquele dom. Você olhava para ele e falava, esse cara é um empreendedor nato, né? É um indivíduo que... E aí eu te pergunto, Thales, nós que estamos todo dia conhecendo esses garotos de 12 ou até de 30, existe algum programa em São Paulo onde a gente possa encaminhá-los? Tipo, olha, você é bom, vai atrás, procura não sei aonde, ou isso ainda não existe? Olha, se você é um programa específico para esse jovem, como existe para o programa 10 mil mulheres, para mulheres existem algumas iniciativas, mas para o jovem eu particularmente não conheço. O que existe, obviamente, são o Sebrae, né, que oferece uma série de cursos, uma série de ações, uma série de capacitação, né? Então isso existe. Eu acho que um conselho que talvez você pudesse dar para esse jovem é procurar, né, se inserir numa rede de empreendedores. Então, frequentar os cursos do Sebrae, muitos deles são gratuitos, as palestras, as próprias palestras do Centro de Empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas, elas são gratuitas, né? E aí você vai conhecendo essas pessoas que gravitam em torno do mundo empreendedor, né? Então, investidores, né? Palestrantes, você vai conversando, você vai tendo dicas. Em abril, no dia 26 e 27, vai ter a virada empreendedora lá na Fundação Getúlio Vargas. São 24 horas de palestras, de cursos, enfim, de workshops sobre empreendedorismo. E é um valor simbólico, então é muito barato. Então, em empreendedorismo você tem muito evento gratuito, muito evento barato. Você não precisa pagar, né, um valor muito alto, que muitas vezes acontece nesses workshops, nesses cursos para o mundo corporativo. Em empreendedorismo não, todo mundo realmente acaba oferecendo cursos bem acessíveis à população. Até porque o futuro do Brasil, não é? Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Infelizmente a gente já está tendo que encerrar, eu vou passar a palavra a eles e a gente já volta a falar. Doutor Roberto, foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu, muito obrigado pela oportunidade e vamos esperar que as pessoas pensem um segundo antes de comprar aquele maldito aparelho colorido. Não é enfeite aparelho, procure outros. Muito obrigada. Doutor Thales, grande prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu. Eu acho que o nosso jovem internauta conseguiu captar, ficar mais atento a esses dois temas muito importantes. Vendo alguém na rua que, sabe, vamos começar a orientar. A gente está fazendo um caminho inverso, a gente está se segregando ao invés de buscar a conciliação. E a prova de que esse segregamento não é legal está aí com os rolezinhos e daí para frente.
só a união de todos esses nossos povos, vamos colocar assim, de todos esses problemas do Brasil, é que serão resolvidos, né? É ajudando, né? Então, viu alguém com esse aparelho ridículo, seja no salão de cabeleireiro, na barbearia, no supermercado, vamos alertar. O máximo que pode acontecer é a pessoa não gostar, mas até aí você fez o teu papel. Empreendedorismo, cria coragem, vai em frente. Se você acha que você dá para isso, quem sabe amanhã você não estará aí com uma coisa grandiosa no nosso mercado. Boa sorte. Até semana que vem.